Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, segundo mês do ano, primeiro dia deste mês, iniciamos mais uma semana. Hoje, dia 1º, é o dia do publicitário. E também na data de hoje, 1870, foi a primeira eleição do primeiro negro, Jonathan Wright, para a Corte Suprema dos Estados Unidos. Lembramos que hoje, segunda-feira, às 19 horas, tem um texto das mulheres na Igreja Matriz e também a última noite do Tríduo, em preparação ao dia de Nossa Senhora dos Navegantes, amanhã, lá na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Então hoje encerra-se o Tríduo às 19 horas, lá na Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, para amanhã celebrarmos o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Vamos, portanto, nos preparar para a leitura de hoje, do Evangelho de hoje. Eu convido você a divulgar este áudio aos seus contatos, a fazer as suas orações para as pessoas da nossa comunidade paroquial que estão doentes, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que precisam se recuperar e aqueles da nossa família paroquial, quantas pessoas precisam, os que nos pedem oração, aqueles que passaram por um acidente, uma situação e contam com as nossas orações para se recuperarem e se fortalecerem na fé. Vamos, portanto, escutar o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 5, os versículos do 1 ao 20, que diz: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Genezarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido, e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Irmão, minha irmã, o que este homem com espírito imundo que sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus, o que significa? É o espírito de morte que arrasa e mantém acorrentado o ser humano através do medo da morte. É o medo da morte que atrapalha a fé dos discípulos, desencadeando as tempestades e impedindo-os de entregar-se confiantemente a Jesus que dorme. Para chegar a crer, é preciso, antes de tudo, que a palavra exerça sua autoridade contra Satanás. Caso contrário, este logo a leva embora antes que se enraize. É por isso que a liturgia do batismo contém o exorcismo antes do banho batismal. No Evangelho de Marcos, o primeiro milagre, que é o exorcismo, vem imediatamente depois do ensinamento de Jesus. O exorcismo do Evangelho de hoje, mais longo e solene, vem depois do ensinamento de Jesus em parábolas, ao término do qual a sua palavra dominou o céu e o abismo. O encontro entre Jesus e o endemoniado mostra as nossas resistências diante da palavra de Jesus. Tudo porque nos identificamos com a nossa escravidão e preferimos o nosso mal ao seu bem. Ainda que criados para o bem, acostumamo-nos ao mal e acabamos gostando do que deveríamos odiar. O episódio dos porcos mostra de forma pitoresca a superior vitória de Cristo, que supera toda resistência e desmonta todas as convulsões. A narração suscita nos ouvintes amedrontados a mesma reação dos demônios, que não querem saber de Jesus. A descrição dessas reações tem a função de levar-nos a percebê-las em nós, para, reconhecendo-as em nós, as superarmos, expulsando-as de nós. Somos convidados a reconhecer-nos no endemoniado, para sermos como ele, libertados e tornados-nos livres e belos como ele, sentados, vestidos e em seu perfeito juízo. Ao seu desejo de estar com Jesus, este enviando em missão, ele agora é um apóstolo em condição de contar aos outros o que o Senhor lhe fez. O antes miserável anuncia agora a divina misericórdia. Neste homem, que vivia numa situação lamentável, o mal fizera morada e fazia de tudo para não ser despejado. A semente do reino pôde penetrar, germinar, crescer e frutificar. As resistências foram grandes, mas a vitória sobre elas infinitamente maior. Não só o tornou uma pessoa nova, resgatando dos males, mas fez dele um evangelizador, um apóstolo, alguém que semeia a boa semente entre seus irmãos e irmãs ainda distantes. Tem início assim a missão entre os pagãos. O ex-endemoniado é assim o primeiro apóstolo dos pagãos. Através dele, eles serão ajudados a fazerem pessoalmente a experiência libertadora do encontro com o Senhor. Que também nós, você, eu e cada um de nós, libertos pelo Senhor de todos os males que nos atormentam, nos impedem e nos aprisionam, não apenas vivenciemos a alegria da liberdade, mas nos disponibilizemos a converter a outros pelo anúncio que da libertação de Cristo em nós levamos a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez, lembrando a você do texto das mulheres na Igreja Matriz às 19 horas e do último noite do Tríduo de Nossa Senhora dos Navegantes na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Que Deus abençoe e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.